Você já se perguntou o que realmente acontece no silêncio entre você e um narcisista? Não aquele silêncio comum, mas o abismo invisível onde a mente dele se desfaz, lentamente como uma máscara que racha por dentro. E se eu te dissesse que existe um tipo de golpe invisível, simbólico, profundamente psíquico, que não apenas desmonta essa persona artificial, mas o faz sangrar onde ninguém vê, no orgulho, no controle e no jogo de espelhos que ele mesmo criou? Será que você está preparado para tocar nessa ferida? Ou ainda acredita que o narcisista é invencível? Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna a nós como destino. E o narcisista, você vai perceber, é prisioneiro de um destino que ele mesmo desenhou para escapar do próprio vazio. Mas quando você aprende a falar com a sombra dele e não com a máscara, algo começa a ruir. Não com gritos, nem confrontos diretos, mas com pequenos estilhaços de lucidez que você planta sem que ele perceba. A dor mais profunda de um narcisista não está em perder você. Está em perceber que, mesmo estando ao lado dele, você já não está mais dentro do jogo. Mas por que isso funciona? Por que alguns olhares silenciosos causam mais pânico do que uma tempestade de palavras? E por que certos gestos, tão sutis quanto uma pétala caindo, desencadeiam uma fúria irracional em quem sempre achou que controlava tudo? É porque você tocou em algo que ele tenta esconder até de si mesmo. Uma fraqueza arquetípica, um trauma camuflado em grandiosidade. E quando você ativa isso, com consciência, com precisão, com poder simbólico, ele não entende o que está acontecendo, mas sente. E sangra. Há golpes que não deixam marcas visíveis, apenas cicatrizes na psique. São feridas provocadas não por violência, mas por lucidez, por presença, por retirar-se emocionalmente no momento certo, da forma certa, como quem cala diante de uma criança desmascarada no palco. E o mais assustador, o narcisista nunca sabe qual foi o erro que cometeu. Só sente que perdeu o domínio. E a partir daí começa a implodir, lentamente, desesperadamente, como quem sente a ausência da droga que o mantinha no topo, o seu medo. Mas antes de te mostrar como esses 5 golpes atuam silenciosamente nas profundezas da mente narcisista, eu preciso te perguntar, até onde você está disposto a ir para virar o jogo sem sujar as mãos? Porque o que está por vir não é um simples jogo de respostas. É uma jornada dentro do inconsciente, onde símbolos se tornam armas e o silêncio se transforma em sentença. E quando você aprender a dominar isso, não será o narcisista que vai te deixar. Será ele quem vai implorar para voltar, mesmo sem saber por quê. Há um tipo de dor que não grita, não sangra, não se vê. Uma dor que vive escondida nas frestas do olhar, nos silêncios não compreendidos, nas palavras que nunca chegaram a ser ditas. E é nesse espaço sombrio que o narcisista nasce, não como vilão, mas como reflexo distorcido de algo que todos carregamos. Você sente, mesmo que negue. Há algo em você que já reconheceu essa presença antes e que agora começa a acordar. O narcisista não entra em sua vida com brutalidade. Ele se instala como perfume, como abraço, como promessa de completude. Mas há algo que você ignorou, não por cegueira, e sim por fome. Fome de ser visto, fome de ser escolhido, fome de existir para além das sombras da infância. E é exatamente aí que tudo começa. O jogo mental, onde o que parecia amor é, na verdade, um labirinto de espelhos. Você amou quem nunca existiu, e isso dilacera. Carl Jung escreveu que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão sobre nós mesmos. Mas e quando o que nos destrói nos outros é justamente o que tentamos esconder? Em nós, será que o narcisista te escolheu ou apenas sentiu, no seu silêncio, a mesma ferida que ele carrega sob o disfarce da arrogância?
E se eu te dissesse que ele não veio para te dominar, mas para espelhar o que você se recusa a ver? Há um golpe mental que não é físico, não é dito, não é traçado em estratégia. Ele acontece quando você para de mendigar amor, onde antes havia entrega. Quando você retira o oxigênio do jogo. Quando sua ausência pesa mais do que todas as presenças forçadas. É nesse ponto que o narcisista sente algo que ele não compreende. Dor real. Porque pela primeira vez, ele não tem controle. Pela primeira vez, o jogo terminou sem aviso e ele ficou preso dentro do próprio tabuleiro. Você sente a mudança. Não é ódio, não é vingança, é clareza. É como se, ao perceber o padrão, algo em você recuasse da cena e começasse a assistir tudo de fora. O encanto se quebra. E o que antes era um Deus, agora é apenas um menino, assombrado pelo abandono. E então surge a pergunta que queima: o quanto de você ainda está tentando salvar o que só existe na sua carência? E o quanto está disposto a soltar, mesmo que isso signifique a morte simbólica de uma parte sua? O verdadeiro golpe não é gritado, é sentido. É quando você aparece diferente, sem medo, sem implorar. É quando seu olhar não pede mais, e isso o faz sangrar. Porque para o narcisista você não é uma pessoa, você é um espelho. E quando esse espelho quebra, ele se vê e não suporta o que encontra. Ele chora por dentro, não por perder você, mas por perder a ilusão de poder. E isso para ele é o pior inferno. Você não disse nada, mas ele sentiu tudo. Cada gesto seu, cada retirada silenciosa, cada riso que não teve mais a ver com... Eles foram facas no ego que ele passou a vida protegendo. E, de repente, aquele ser intocável, encantador, controlador, se desmancha. Começa a rondar, implorar, agir como se estivesse ferido. Mas cuidado, não confunda esse choro com redenção. Ele não está arrependido, ele está desesperado. Nesse ponto, você precisa decidir. Volta ao jogo para aliviar a dor dele ou permanece na borda, assistindo o desmonte daquilo que um dia acreditou ser amor? A resposta não está no outro, está em você. E é aí que a espiral começa a girar, com mais força. Porque toda vez que você recua por medo da culpa, você volta para o centro do labirinto. Mas quando encara o vazio com firmeza, o jogo termina. E talvez a pergunta mais difícil não seja por que ele fez isso comigo. Talvez a pergunta real seja por que eu deixei. E nesse instante, você começa a perceber que os verdadeiros golpes não são aplicados contra o outro, mas contra as prisões internas que nos fazem aceitar migalhas, implorar por migalhas, adoecer por amor que não cura. Jung sabia. Não se cura o sofrimento fugindo dele, mas atravessando. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a se mover. E esse movimento é o começo da libertação, mas ainda não acabou. Há camadas mais profundas, esperando para serem desenterradas. A sombra ainda observa, e o próximo passo vai te mostrar o que acontece quando você a encara de frente. Ele não percebeu imediatamente. Não soube nomear o incômodo, nem entender por que seus jogos não funcionavam mais como antes. Só sentiu um vazio crescendo, uma ausência que feria mais do que qualquer palavra. Porque você não gritou, você não reagiu, você se calou. E nesse silêncio, algo muito mais ameaçador surgiu. O segundo golpe. Um golpe que não precisa de explicações, argumentos ou confrontos. Apenas de uma retirada consciente. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que resistimos no inconsciente se projeta na realidade como destino. E é exatamente por isso que o narcisista não suporta o silêncio. Não o silêncio comum, mas o silêncio que carrega presença. O silêncio que observa, que denuncia sem dizer, que revela sem acusar. Esse tipo de silêncio funciona como um espelho negro. E quando o narcisista olha para ele, não vê você, vê a si mesmo.
Por toda a vida, ele se alimentou das tuas respostas, da tua necessidade de consertar, do teu impulso de justificar, explicar, implorar. Toda vez que você se explicava, ele sentia que ainda estava no controle, mas quando o silêncio chegou, o chão se foi. Porque ali não havia nada a ser manipulado, nenhuma emoção para deformar, nenhuma reação para usar contra você. E, nesse vácuo, ele escutou o que mais temia, a própria insignificância. Esse é o segundo golpe mental oculto, o mais sutil, o mais cruel e o mais libertador, porque ele te tira da dança sem aviso. Ele rompe a coreografia que te mantinha presa no ciclo. Você para de reagir, de pedir, de mendigar, de lutar. Não por desistência, mas por clareza. Você finalmente entende que a cura não está em vencer o narcisista, está em sair do palco. E quando isso acontece, ele sente que perdeu o público. O narcisista não quer amor, ele quer plateia. E quando você deixa de ser espectadora do espetáculo dele, algo dentro dele quebra. Ele começa a se perguntar: por que você está tão serena, tão distante, tão imperturbável? E como uma criança que perdeu o brinquedo, ele tenta recuperá-lo. Mas você já não é mais brinquedo. Você é presença. Você é consciência. Você é silêncio que queima. Jung dizia que o encontro com o self exige confronto com a sombra. E agora, nesse segundo golpe, a sombra dele o engole, porque o silêncio não deixa espaços para as desculpas. O silêncio revela o descontrole interno. Ele sente que está desmoronando, não porque você o feriu, mas porque você parou de tentar salvá-lo. E isso, para o ego dele, é inaceitável. Talvez você esteja sentindo isso agora. Essa confusão interna, essa força estranha que te diz para não responder, para não ceder, para não cair no jogo de novo. E essa voz, por mais sutil que seja, é a tua psique despertando. É o teu inconsciente querendo romper o padrão. O segundo golpe não é sobre ele. É sobre você, sobre a tua força oculta que você sempre teve medo de usar. E é agora que o narcisista começa a mudar de tática. Ele deixa de ser o predador, começa a se mostrar como vítima. Ele chora, ele implora, ele diz que mudou. Mas preste atenção, não é arrependimento, é desespero. Ele não está chorando por amor, está chorando pela perda do controle, porque enquanto você falava, ele manipulava, mas agora que você silencia, ele entra em pânico. Esse silêncio para ele é o fim, porque tudo que sustentava a imagem grandiosa começa a desabar. Ele sente que não está mais no centro da tua vida. E mais do que isso, sente que você se tornou aquilo que ele nunca suportaria ser: livre. O silêncio é o novo grito, o novo ataque, o novo espelho. E quanto mais você sustenta esse espaço sem explicação, mais ele sangra por dentro. Você percebe a diferença. Ele te observa com olhos que nunca teve, como se agora você fosse um enigma, como se algo em você tivesse morrido e, ao mesmo tempo, renascido. Mas não se engane, ele vai tentar te puxar de volta. Com promessas, com confissões, com memórias forjadas. Ele vai invocar o passado como se fosse real. Mas você já sabe, nada daquilo era amor. Era prisão emocional disfarçada de afeto. E é nesse ponto que a espiral desce mais um nível, porque agora não é mais ele quem te prende. É o medo do vazio, o medo de ficar só, o medo de não ser mais necessário para alguém. Mas esse medo é um fantasma, um eco de traumas antigos. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos nos consome. E esse segundo golpe é o momento em que você decide não ser mais consumido. Você escolhe viver. Mas não pense que o silêncio é fácil. Ele exige coragem, ele exige firmeza, ele exige que você suporte os olhares, os julgamentos, os próprios impulsos. É uma guerra silenciosa entre a tua antiga versão que implorava para ser amada e a nova que exige ser respeitada.
O silêncio não é ausência, é presença elevada, é o espaço onde você começa a existir sem precisar se justificar. E quando o narcisista percebe que não há mais resposta, não há mais eco, não há mais você nos jogos dele, ele sente pânico. Porque o mundo que ele criou desmoronou, e nesse colapso você pode ouvir, se estiver atenta, o choro mais verdadeiro que ele já teve. Não um choro de culpa, mas o choro de um ego em ruínas. Você deu a ele algo que ninguém jamais teve coragem, o confronto com o próprio vazio, não com ataques, não com gritos, mas com o silêncio. Esse é o segundo golpe, invisível, impiedoso, poderoso, e ele marca o início de um novo ciclo dentro de você. Mas isso ainda não é o fim. Há um terceiro golpe, mais profundo, mais revelador, mais cortante, aquele que atravessa a alma e a desperta. Não foi quando você chorou, nem quando você partiu. O verdadeiro impacto não veio nos momentos de dor explícita, mas naquela mudança sutil, quase imperceptível, que rasgou o tecido invisível entre você e ele. Foi quando, de repente, ele percebeu algo que nunca esperava. Você estava feliz e ele não fazia mais parte disso. O terceiro golpe não foi barulhento. Foi um reflexo, um espelho, um veneno servido na taça da própria indiferença que ele te deu. Jung dizia que aquilo que projetamos no outro é, na verdade, uma parte de nós que negamos. E o narcisista, ao ver sua alegria florescer longe dele, entra em colapso interno, porque ele passou a vida projetando que você era fraca, dependente, quebrada. Quando vê que você continua, mais forte, mais serena, mais bonita, isso rompe a narrativa. Você não quebrou, você brilhou. E é nesse instante que o terceiro golpe atravessa sua estrutura psíquica como uma lança de fogo. A alegria, que ele não pode controlar, é o que o destrói. Porque para ele, você só existia dentro da dor. Era no desespero que ele se alimentava, na confusão que ele se sentia rei. Mas agora, ao ver você se reconstruir sem precisar dele, ao te observar sorrir por coisas que não passam por sua aprovação, ele sangra por dentro. E esse sangue não escorre pelos olhos, mas pelo orgulho ferido. Ele perde não só o domínio, ele perde o personagem, porque o enredo onde ele era o salvador já não existe mais. Você se tornou aquilo que ele mais teme, um reflexo que o desmente. Sua leveza agora pesa mais que sua dor. Seu silêncio agora grita mais do que suas súplicas antigas. Você não responde mais às mensagens dele com ansiedade. Você responde quando quer, ou nem responde. E isso, para um ego narcisista, é insuportável. Porque agora ele precisa lidar com uma versão sua que não precisa ser validada. E se ele não te define mais, então quem é ele? A psique do narcisista é construída como um castelo de areia. Toda a sua identidade se sustenta na imagem que ele projeta e na resposta que você entrega. Mas agora, com esse terceiro golpe, você inverteu a lógica. Você parou de orbitar ao redor dele e passou a ser sol de si mesma. É como se o sistema planetário dele tivesse colapsado. Ele não é mais centro de nada. E isso o deixa desorientado, frágil, com uma raiva muda que se transforma em tentativas patéticas de reconquista. Você conhece esses sinais. As curtidas nos seus stories, as mensagens vagas perguntando como você está, os comentários indiretos tentando provocar. É ele, tentando se fazer presente, tentando entrar de novo na tua mente. Mas agora é diferente. Porque você já não procura mais significado em cada palavra dele. Você não procura explicação. Você sente clareza. É como se uma venda tivesse caído dos teus olhos. E no fundo, você começa a perceber, ele nunca te amou. Ele amou o controle que tinha sobre você. E o mais simbólico nesse terceiro golpe é que ele não requer esforço.
Ele acontece quando você finalmente para de lutar, quando você deixa a correnteza levar os escombros do que foi. É uma transmutação, uma alquimia psíquica. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é ao integrar tudo o que foi negado, inclusive a sua força, inclusive o seu brilho, inclusive a sua alegria. Mas cuidado, é nesse ponto que o narcisista pode se tornar mais perigoso, porque ele sente que está perdendo você não apenas como pessoa, mas como objeto de reforço narcísico, e ele vai tentar te reverter. Com drama, com saudade, com promessas, vai dizer que viu os próprios erros, que entendeu tudo, que você é a única. Mas Jung já advertia, o ego mente para sobreviver. E no caso do narcisista, mente até para si mesmo. O terceiro golpe não é cruel, é inevitável. Você não o destruiu, você apenas floresceu. E o contraste entre sua libertação e o colapso dele é o que dói. Dói nele, porque pela primeira vez ele sente que perdeu algo real. E não é você, é a capacidade de te manipular, de te manter no ciclo, de apagar sua luz com a sombra dele. E agora, sua existência livre, sua paz espontânea, é um lembrete constante do que ele nunca terá. E talvez, nesse momento, você esteja sentindo algo novo. Não é raiva, não é culpa. É uma estranha compaixão, uma pena sem apego, um olhar que reconhece a dor do outro sem tentar curá-la. Porque você finalmente entendeu, ele não precisa de você, ele precisa de si mesmo. E talvez nunca encontre esse caminho. E tudo bem, porque agora o teu caminho é outro. E esse é o verdadeiro corte, o corte final. Não entre corpos, mas entre almas. Um corte simbólico que te separa da ilusão. Você não precisa mais ser o remendo de ninguém. Você não nasceu para consertar feridas que não foram suas. Esse é o terceiro golpe. Você se tornando a própria e cura. E isso é imperdoável para o ego de quem só sabe existir no controle, mas ainda não terminamos. Há mais profundo, mais íntimo, mais transformador, porque o quarto golpe não toca o narcisista apenas. Ele toca você. E quando chegar, você vai sentir. Você suportou tudo em silêncio. Engoliu cada desprezo, cada desvio de olhar, cada desvalorização sutil disfarçada de humor. Fingiu não ver, fingiu não doer, mas por dentro algo queimava, algo que você não sabia nomear. Era como se cada parte sua estivesse sendo desmontada sem alarde, e você sorria para não ser chamada de fraca. Até que um dia, sem gritos, sem planos, sem ensaio, você disse não. E foi nesse exato momento que o quarto golpe caiu sobre ele como um raio. Você o negou. Você negou o império que ele construiu com suas lágrimas. Carl Jung dizia que o que negamos em nós nos escraviza. E o narcisista construiu a própria existência sobre a certeza de que você jamais teria coragem de negar, que jamais ousaria romper a corrente, porque ele não te programou para amar, ele te treinou para obedecer. E quando o teu não apareceu, não como vingança, mas como escolha, firme, claro, inevitável, o universo dele implodiu. Esse é o quarto golpe, a revelação do não, a desconstrução da narrativa, o fim do mito, porque o narcisista só existe enquanto você concorda com o papel que ele te deu. Ele é um ator frágil num palco montado sobre a sua submissão emocional. Quando você diz não, não para os ciclos, para as desculpas, para os retornos disfarçados de amor, ele perde o palco. E quando não há mais palco, o espetáculo acaba. O mais cruel desse golpe é que ele não é físico nem emocional. É ontológico. Você nega a identidade que ele te deu. Você desfaz a personagem. Você tira o figurino e sai da peça. E ele, sem saber improvisar fora do script, entra em desespero. Porque o narcisista não sabe quem é sem você, sem a sua validação, sem a tua fragilidade exposta.
sem a tua constante necessidade de ser escolhida. No instante em que você diz não, algo muito mais profundo acontece. Você se escolhe. Pela primeira vez, talvez em anos, você olha para si e diz, eu basto. E esse momento é devastador para ele, porque até então ele te via como uma extensão, um reflexo, um fantoche com emoções. Mas agora você tem vontade própria, tem soberania, tem raiz, e uma mulher enraizada não pode mais ser arrancada com palavras. Você nota a mudança nos olhos dele. Aqueles olhos que antes te escaneavam para encontrar fissuras agora desviam, porque ele percebe que perdeu o acesso. Que o botão que ele apertava com facilidade não responde mais. Ele te chama e você não corre. Ele te provoca e você não reage. Ele finge sofrer e você apenas observa. Você se tornou aquilo que ele mais odeia, uma mulher que pensa por si. Esse quarto golpe também é o mais solitário, porque ao dizê-lo, você também rompe com partes de si que ainda queriam acreditar. Você mata a ilusão, e isso dói, mas essa dor é a dor do parto, o parto do teu eu autêntico. Jung chamaria isso de processo de individuação, quando a psique deixa de se submeter aos padrões externos e começa a escutar sua própria voz interior. E essa voz agora grita, chega. Mas ele não aceita. Ele volta, insiste, implora, acusa, joga com tua empatia, com tua culpa, com teu histórico. Ele revive lembranças, cenas, carinhos antigos. Ele implora por um último beijo, um último encontro, uma última chance. Mas você já sabe, toda última chance é a primeira armadilha. E você está cansada de repetir finais que nunca terminam. Você quer paz. Não é mais sobre vencer ou perder. É sobre respirar sem medo, dormir sem ansiedade. É sobre acordar e não ter que reconstruir sua autoestima do zero a cada manhã. O quarto golpe é a demolição do ciclo. É quando você deixa de girar. Quando você entende que não precisa mais dançar ao redor do caos para se sentir viva. E nessa morte simbólica, você nasce. Ele agora sente isso. Sente que perdeu não apenas a mulher que o amava. Perdeu a mulher que ele usava como âncora para não afundar no próprio vazio. E ele afunda, lentamente. Porque não sabe nadar sem manipular, sem prender, sem dominar. E você assiste, de longe, não com prazer, mas com consciência. Porque agora você sabe, ele nunca quis tua alma, ele só queria o teu reflexo. Mas esse reflexo agora pertence a você, e é nesse ponto que algo muda no ar. Uma energia nova se instala, algo que anuncia o que está por vir. Porque há ainda um quinto golpe, o mais silencioso, o mais espiritual. Aquele que não fere o narcisista, mas o exorciza, como uma verdade que explode por dentro. Não foi quando você o enfrentou, nem quando você disse basta. O verdadeiro fim não aconteceu no grito, no afastamento, nem mesmo no silêncio. A queda final, a que ele jamais esperava, veio no instante em que você parou de odiá-lo. É isso que o destrói por completo, o quinto golpe. Quando a tua cura deixa de ter o nome dele, quando você simplesmente o esquece e vive. Carl Jung afirmava que nada nos afeta verdadeiramente a não ser aquilo que já existe dentro de nós. Por isso, o narcisista te feriu tanto, ele tocou em feridas que já estavam abertas antes mesmo de você saber o que era um relacionamento. Ele se conectou com tuas faltas, tuas sombras, tuas carências ancestrais. Mas agora, depois de tantos abismos, algo em você se tornou inteiro. E não há dor maior para um narcisista do que ser esquecido por alguém que ele acreditava ter moldado. O quinto golpe não é ação, nem reação. É transcendência. É quando ele tenta provocar e você já não sente nada, nem raiva, nem medo, nem saudade. Ele virou um eco distante, um ruído abafado em uma vida que agora pulsa em outra frequência. Isso
o enlouquece, porque o narcisista vive da certeza de que deixou uma marca permanente. Ele não suporta a ideia de ser apenas uma fase, ou pior, uma lição. Você já não o menciona, já não o procura nas entrelinhas de músicas, já não o visualiza em outros rostos. O espaço que ele ocupava, aquele altar emocional que você sustentava com lágrimas e fantasias, agora está vazio. E esse vazio, que antes te apavorava, agora te liberta. Porque você entende que ele nunca preencheu nada. Ele apenas ocupava o lugar que você ainda não sabia habitar com sua própria luz. Esse é o golpe mais cruel, embora pareça o mais suave. Porque enquanto ele espera guerra, você oferece paz. Uma paz que não é reconciliação, é indiferença espiritual, é liberdade emocional. Você não precisa mais vencer, provar, justificar, você apenas é. E isso faz o narcisista se perder completamente, porque ele foi treinado para lidar com dependência, não com transcendência. O quinto golpe é a tua elevação. É o ponto em que você já não vive em reação ao trauma. Você não precisa mais contar a história. Ela perdeu o sabor, a importância, o peso. Você não se define mais pelo que ele te fez. Você se define pelo que escolheu construir depois. Ele foi ruína. Você é reconstrução. Ele foi sombra. Você é inteireza. E o pior castigo para quem vive de controle é ver que não tem mais efeito algum. Ele tenta te alcançar. Mas agora há um campo invisível ao redor de você, uma energia nova. Jung chamaria de símbolo da totalidade. Aquele estado em que o ser se integra com sua sombra, com sua dor, com seu desejo. Você não precisa mais negar o que viveu, mas também não precisa mais reviver. O ciclo está fechado. A lição foi absorvida. A ferida virou pele firme. Nesse ponto, ele pode até tentar se reinventar, copiar tua linguagem, imitar tua evolução, fingir que mudou. Mas tudo soa falso, porque o narcisista não quer crescer, ele quer se camuflar. E agora, com tua nova visão, você enxerga isso. De longe, você não precisa mais tocar o fogo para saber que ele queima. Você não precisa mais responder para provar que não se importa. Seu silêncio não é resistência, é verdade. E essa verdade é o que o faz sangrar por dentro. Porque, no fim, ele não chorou por te perder. Ele chorou por perder o espelho, o palco, a fonte de admiração. Mas agora você não é mais reflexo de ninguém. Você é luz própria. Você não vive mais sob a lógica da escassez. Você entendeu que não precisa ser amada para existir. Você já é amor, inteiro, calmo, pleno. O quinto golpe não. É o fim da história, é o início da tua. E isso, para o narcisista, é a morte que ele mais teme. Ver você feliz, longe, viva, como se ele nunca tivesse existido. Você começa a caminhar diferente. Seus passos não carregam mais urgência, nem dependência, nem saudade. Há um silêncio novo em você. Não aquele que implora por atenção, mas o que anuncia presença. O narcisista sente isso antes mesmo de ver. Ele sente como um animal, sente a ausência da presa, um instinto, um vazio onde antes havia alimento. Mas agora o alimento se foi, e ele vaga, confuso entre as memórias que já não funcionam mais, como iscas. Você não responde às provocações. Não sente necessidade de explicar sua distância, e isso é o que o desarma por completo. Ele esperava resistência, enfrentamento, alguma fagulha de emoção para agarrar com as garras do ego. Mas você não dá mais isso, porque você não é mais parte do jogo. Você não vive mais no território dele. Você construiu um outro campo, interno, silencioso, intocável. Carl Jung dizia que o caminho da cura não é o da negação do mal, mas o da integração da sombra. E você fez isso. Você não apagou o que viveu. Você aceitou. Você entendeu que aquilo foi parte do teu caminho, não o teu destino. O narcisista foi a ponte, a dor, a travessia.
E agora, do outro lado, você vê tudo com clareza. Ele não era o fim, era o início do teu despertar. E nesse novo estado, você não sente mais necessidade de explicar. Você não quer mais convencê-lo de nada. Você não espera mais arrependimentos, nem pedidos de desculpas. Você entendeu que não há cura em quem não se vê doente, que não há transformação em quem se alimenta da própria mentira. Você não o odeia, apenas não o carrega mais. E isso é o maior dos castigos para quem vive da tua atenção. A libertação definitiva não vem com palavras, vem com atitudes sutis, com escolhas pequenas, com a decisão diária de não voltar mesmo que a saudade minta, mesmo que o coração às vezes sussurre dúvidas. Você escuta tudo, mas obedece à tua clareza, porque agora, dentro de você, há uma bússola, e ela não aponta mais para ele. Ela aponta para a tua inteireza. Ele pode tentar reescrever a história. Pode dizer que você fugiu, que não teve maturidade, que não entendeu o amor. Mas você não precisa mais se defender, porque a verdade já não depende de explicação. Ela vive na tua paz, no teu sono tranquilo, no teu riso leve, no teu corpo que já não treme ao ler o nome dele na tela. A verdade vive em ti, e isso basta. E o narcisista, no fundo, sabe, ele sente, ele percebe. Porque por mais que finja força, por mais que ostente novas conquistas, ele sabe que perdeu algo que jamais poderá substituir. O poder que um dia teve sobre você. E o quinto golpe, embora silencioso, é eterno. Ele não deixa cicatrizes, deixa ausência. E não há nada mais ensurdecedor para um narcisista do que a ausência de impacto. Você segue, não como quem foge, mas como quem finalmente chega. E talvez, pela primeira vez, você sinta algo que nunca sentiu nessa história toda: leveza. Porque o perdão nesse ponto não é para ele, é para você. Por ter ficado tanto tempo, por ter se diminuído, por ter implorado amor onde só havia fome de controle. Mas agora, tudo mudou. Ainda há dores que ecoam, memórias que visitam, inseguranças que sussurram. Mas nada disso tem mais domínio. Você sente, acolhe e deixa passar. Porque não é sobre apagar o passado, é sobre não viver mais nele. E esse movimento, por mais sutil que pareça, é o que sela o quinto golpe de maneira definitiva. O narcisista não te possui mais nem pela dor. Você é tua, e isso ele nunca poderá aceitar. Há ecos que não cessam quando a fala termina. Eles continuam, como batimentos surdos de um coração que sobreviveu à guerra. Se você escutou com a alma, sabe que esta jornada não foi sobre o narcisista, foi sobre você, sobre a parte esquecida da tua essência que por tanto tempo acreditou ser pequena demais, frágil demais, fácil demais de se amar. E agora, ao tocar esse fundo simbólico, você não sai com respostas, você sai com algo mais precioso, a presença, porque o verdadeiro fim não é o adeus. É o instante silencioso em que você entende que nada mais precisa ser dito. Não há mais cartas a escrever, nem promessas a ouvir. Há apenas você, sentada na borda da tua própria consciência, olhando para dentro com olhos que já viram demais para voltarem a fechar. E o mundo, de repente, não parece mais tão caótico, porque agora você o observa de dentro e não mais de baixo. Carl Jung sabia, a sombra, quando acolhida, torna-se aliada. E o que você viveu não foi uma punição, foi um rito, um batismo na dor que revela quem você é quando ninguém mais te define. Você sangrou para nascer, e esse sangue, essa entrega, esse caminho, não foi em vão. Ele te preparou para enxergar o que os olhos comuns não veem. O jogo que te aprisionava não existe mais, porque você deixou de ser peça. Agora você é o tabuleiro, o campo, o centro. E, ironicamente, só quando você parou de buscar vingança é que encontrou justiça.
A justiça de uma alma que não precisa mais ser validada para existir, que não mendiga, não se explica, não se diminui, que sabe, o amor próprio não grita, ele permanece. Há um instante quase sagrado em que o silêncio deixa de ser ausência e vira linguagem. Você chegou nele, e aqui não há ruído, só reconhecimento. Um reconhecimento que se infiltra em cada célula, dizendo: você sobreviveu a si mesma. Porque a maior prisão não era ele. Era o reflexo distorcido de quem você pensava que precisava. Ser para ser amada. Esse reflexo agora se quebrou. E no espelho, enfim limpo, você se vê. Pela primeira vez, inteira. Não perfeita, mas verdadeira. Não invencível, mas desperta. E talvez, nos próximos dias, enquanto escova os dentes, caminha pela rua ou olha para o teto no escuro, essa imagem volte. Um lampejo, uma frase, uma sensação, o tipo de lembrança que não conta uma história, mas te lembra quem você se tornou depois dela. Porque o quinto golpe não foi para destruí-lo, foi para libertar você da necessidade de destruí-lo. É um gesto que diz: não preciso mais te carregar para me lembrar de quem sou. E essa libertação é a forma mais elevada de poder, porque é silenciosa, discreta, inegociável. Então agora, se algo dentro de você vibrou, se uma verdade não nomeada se moveu nas camadas mais sutis do teu ser, permita que isso cresça, que se espalhe, que toque outros. Porque existem muitas outras vozes presas nos mesmos labirintos, esperando apenas uma centelha. Se essa centelha nasceu em você, não a apague. Compartilhe este vídeo, comente o que sentiu. Inscreva-se não porque é o que se faz, mas porque talvez este seja o lugar onde tua alma encontra eco. E lembre-se, há dores que nos partem e há dores que nos abrem. Uma vez abertas, nunca mais caberemos onde nos deixaram pela última vez.